Muito bem-vindo você que está nos escutando ao podcast da Ufologia Express. Hoje comigo o Antônio Romão e neste episódio vamos falar sobre ufologia, os extraterrestres, UFOs, OVNIs, todo esse assunto desse universo relacionado. E se você se interessa por esses tipos de assunto, já deixa seu like, siga o canal e ative o sininho. Boa noite, tudo bem, seu Antônio? E aí, Roberto, como é que você está? É um prazer imenso, né? Essa oportunidade que você está nos dando e, ao mesmo tempo, proporcionando, né? Esse assunto que é tão, hoje, aclamado como uma coisa que, embora se trate dele há muitos anos, mas ele está muito em dia pela quantidade que a gente vê dos grupos sendo criados na internet. É um prazer estar contigo aqui, Roberto. Um abração grande aí em você e em todos aqueles que estão nos escutando. Puxa, Antônio, olha, você não sabe como eu fico feliz. A nossa história de conhecimento, a gente se conheceu por acaso, né? Por acaso a gente se conheceu dentro de um grupo de ufologia, por acaso a gente começou a trocar informações, por acaso você acabou sendo administrador de um dos grupos que eu tenho de ufologia, a gente conversou, não deu certo alguns encontros e hoje finalmente a gente conseguiu marcar a nossa reunião. Estou com o Antônio Romão aqui. Muito agradecido pela sua presença, pelo seu tempo doado a gente aqui e quero agradecer mais uma vez a quem está nos escutando também, porque o que esse homem, o que o Antônio vai passar hoje para a gente aqui é uma pincelada geral sobre ufologia, sobre como ele começou a gostar de ufologia, sobre vários projetos que existem no mundo e a gente vai comentar também vários assuntos. Então, Antônio, eu gostaria de saber por que você começou a se interessar por ufologia. O que foi que aconteceu na sua vida que você falou assim, cara, vou seguir ufologia, é isso aí que eu quero, me interesso, esse vai ser meu hobby, vou me aprofundar nisso. O que aconteceu? Ô, Roberto, olha, verifica o seguinte, tem sempre os atrativos e tem sempre alguém que a gente segue. Eu tenho 65 anos. Aproximadamente há 52 anos atrás, quando eu estava nos 13 anos, 12, 13 anos de idade, meu pai colecionava uma revista chamada Planeta e Ufologia. E toda revista que ele comprava, eu aderia, eu tomava posse dela para ler, para ver as histórias e cada vez mais eu fiquei exagerando no entorno de brincadeira, mas eu também ficando com uma dor no pescoço de tanto olhar para o céu, para olhar se conseguia enxergar, de conseguir vivenciar aquilo. Fantástico. Então é um assunto realmente instigante, né? Instigante e que sabemos que nós não estamos sós. E se nós não estamos sós, aonde é que eles estão? Para poder a gente entender tudo isso, a gente não pode simplesmente ir ali para fora e olhar para cima. A gente tem que compreender como essas coisas acontecem. Mais ou menos por aí há 53 anos atrás. Nossa, mas é fantástico quando você falou de ficar olhando para cima. Quando eu estive no quartel, eu fiz exército por 4 anos. Aqui em Campinas, na PE, Polícia do Exército, 11º Batalhão. Quando eu ficava de plantão à noite, né, o plantão era durante o dia todo, mas quando chegava à noite, todo mundo já tinha ido fazer a ceia e ir dormir, e chegavam os horários noturnos de ficar de guarda, nossa, eu ficava mais olhando para o céu do que para a guarda mesmo. E eu não via a hora do Honda passar logo para eu passar a senha para ele, para eu continuar olhando para o céu. E realmente, eu também ficava com dor no pescoço. Eu ficava pondo a mão para trás assim, colocando a mão na nuca, porque eu queria ficar mais olhando para o céu do que ficar em guarda, na verdade. Porque o Honda já tinha passado mesmo, eu sabia que não ia ter mais nada lá. E eu, há muito tempo atrás também, me interessei por ufologia, porque muitas coisas aconteceram, muitos sonhos acontecem até hoje, avistamentos eu já vi aqui na região também, e não foi só eu que vi, teve amigos que esteve comigo também. E que mais aí, seu Antônio? O que você preparou pra gente? Verifica o seguinte, Roberto, eu aprendi, né, durante esse período, depois eu saí para estudar, como já te falei aí em off e em outros momentos, eu terminei buscando uma formação acadêmica para me realizar. E essa formação acadêmica foi na área da engenharia. E ainda continuo engenheirando até hoje. No último dia 20,
de julho próximo passado, eu fiz 41 anos de formado. 41 anos de formado. Talvez você nem tenha isso. Eu tenho 40. 41 anos de... Olha aí, um ano a mais. Um ano a mais de como engenheiro, né, trabalhando dentro da área, continuo engenheirando, sou professor universitário. Para ser professor universitário, sempre eu tive a ver do pesquisador, sempre eu desmontei os relógios quando eu era criança, sempre não tinha um despertador lá em casa que não fosse necessário desmontar para poder eu conhecer como era aquilo. Dava trabalho para montar depois, sobrava peça. Mas era interesse meu. Lembra? E nessa condição, eu fiz mestrado em engenharia, fiz doutorado em engenharia e continuo minha área da pesquisa. Então, eu deixei de ver a ufologia simplesmente como um fato só de você olhar para o céu e sem base nenhuma. Eu acredito que para você entender da ufologia, você tem que estudar um pouco o cosmos. Não só olhar ali e dizer, vou esperar que tenha uma estrela que se mova, mas entender a própria estrela parada. Se o nosso estudo está baseado na ufologia, que tipo de ufologia nós vamos estudar? A ufologia é pseudocientífica ou científica, ou nós vamos estudar a ufologia, a que nós chamamos de ufologia holística, aquela que não só trata da parte física daquela pessoa que tem, às vezes, a mente limitada de só entender aquilo que os olhos enxergam, e para entender que existe também a ufologia ligada à espiritualidade. E dentro dessa área da espiritualidade, eu tenho 26 anos de espiritismo. Tenho casas espíritas, sou estudioso também dessa área com muita profundidade, inclusive até um pouco antes de nós começarmos a nossa reunião, eu estava numa reunião de estudo de livro da mediunidade, estava estudando agora à noite com um grupo de estudo que nós temos. Então, é por aí, Roberto. Eu acredito que quando você resolve abraçar algo que você quer apreender, que você quer aprender, que você quer dominar, você não pode ir diretamente só e comer o bolo. Você tem que entender como o bolo funciona. E aí você tem que estudar um pouco e entender um pouco do cosmos, né? Se nós estamos falando de ufologia, ou seja, ovianologia, que seria estudo dos OVNIs, ufologia, estudo dos OVNIs, nós não tem que entender que isso é um objeto não identificado, que pode ser um próprio objeto terrestre ou não. Se é um objeto terrestre, é alguma tecnologia que estou inventando e nós não conseguimos identificar, nem ninguém identificou. Porém, se for algo que venha de outro mundo, entre aspas, de outro planeta, de uma outra dimensão, aí nós temos sim de entender que dimensão seria essa. Se eles estão chegando na Terra, quais seriam os caminhos que eles estariam utilizando para chegar aqui na Terra? Se a gente pensar, se eles estão vindo para cá, eles estão vindo de algum lugar. Se está vindo de algum lugar, que tipo de inteligência, que nível de inteligência eles possuem para construir tecnologia tal, para ter condições de fazer viagens que ainda nem conseguimos imaginar. Que ainda nós estamos no nível de utilizar como propulsor dos nossos foguetes o combustível químico, que é preciso muito mais, vamos dizer assim, às vezes 3, 4, 5 vezes o peso do 80% do peso de um foguete é combustível. Como é que pode se pensar em fazer uma viagem espacial interestelar, intergaláctico, raciocinando com esse tipo de combustível? Então, entender como é que eles podem chegar aqui. Aí nós vamos observando no nosso dia a dia aquilo que as informações que a ciência nos passa para procurarmos compreender que o estudo de ufologia não é simplesmente ficar observando em cima da serra se aparece um pontinho de luz. Não é simplesmente olhar para as estrelas e achar que um pontinho de luz que se movimentou ali pode ser um OVNI. Eu acho que quando a gente resolve abraçar uma causa, que é a causa da ufologia, que é uma causa interessantíssima, que é conhecer, a gente deve se aprofundar e abraçar um pouco mais. Só para você ter ideia, Roberto, às vezes eu participo, são 12 grupos de ufologia. Só 12? Dentro desses 12 grupos eu vou sair de alguns. Com certeza estou te avisando que já vou sair de alguns. Porque eu vejo tanta gente que escreve coisa que não tem nada com nada, só ou posta. Não tem coisa com coisa. Só posta. Só posta e sai correndo, não fala nada. E não só posta e sai correndo, mas às vezes coloca coisas que a gente vê que foi realmente
uma montagem, alterado, que não teve uma coisa real. Eu acho que muitas vezes o que estraga a ufologia são os, entre aspas, os ufólogos, da maioria dos ufólogos que não coloca nada lá que tenha realmente um sentido de dizer isso é uma causa que possa ser real. Eu coloquei isso aqui, vamos estudar isso. O que é que vocês acham desse fenômeno? O que é que vocês acham disso? Não uma quantidade de balões e drones e a maioria das pessoas que conseguem fotografar isso, normalmente eu acho que estão mal de Parkinson. E você não vê um óbvio, tudo é tremendo, tudo... E hoje você vê aí de lado, eu aqui do meu lado, eu estou com meu celular, talvez qualquer coisa que aconteça aqui eu possa fotografar. Sim. Mas as pessoas relatam e não batem uma fotografia. Então é necessário que a gente consiga fazer, para fazer a ufologia um estudo mais sério, talvez seja responsabilidade nossa, de quem gosta de estudar, de realmente fazer um filtro e comentar e criar grupos que realmente possam se estudar o que seja ufologia. E uma boa parte ainda está na base da teoria da conspiração. Mas faz parte do processo, eu acredito que tudo é um processo de maturidade. Isso aí que você fala é muito importante, porque, por exemplo, eu tenho um WhatsApp secundário. E esse WhatsApp secundário, eu tenho ele e eu devo ter ali 40, 45 grupos de ufologia. Você entra em 5, 6, 7, 10, é gente postando a mesma coisa em todos os grupos. E se você buscar o que esse cara é um cara que visitou o YouTube lá, viu um negócio e postou. Ele não pesquisou, ele não foi atrás. Quer dizer, é mais um link que a pessoa posta e vai sumir. Ninguém vai ver, né? Isso. Entendeu? Isso. E ninguém vai ver, ninguém comenta. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi desmanchar os 5 grupos que eu tinha de WhatsApp, desmanchei e criei um no Telegram. E lá tem... Quem quis migrar foi para o Telegram. Inclusive, vou deixar o link aqui para vocês que estão ouvindo, se quiser, irem lá para o Telegram. Mas é um grupo, assim, mais intenso ainda. Só que está me dando 5 vezes menos trabalho. Porque antes eu tinha 5 grupos, eu tinha que ficar arrumando o administrador para me ajudar e fazer isso e aquilo. Agora, em um grupo só está muito mais fácil. E vem muito mais pessoas. E essas pessoas, agora que entram, conseguem ver através do Telegram os assuntos que foram postados anteriormente. Então, se a pessoa entrou agora, ela consegue, se ela rolar o mouse ali, ela consegue buscar a primeira publicação. No WhatsApp, não. A pessoa, às vezes, entra e posta a mesma coisa que o cara postou já ontem ou semana passada. E aí vai subindo. Ninguém vê. No Telegram, agora, o pessoal está bem mais ativo. E tem muito mais grupo interessante para mim no Telegram. Foi uma boa iniciativa sua, foi uma boa iniciativa. Sim, foi legal, viu? E tá bem melhor lá no Telegram. E o que você me falou aí dos relógios, que você disse que desmontava na sua casa e que depois tinha dificuldade para remontar, eu lembrei que na época que também eu era moleque, a minha época não era os relógios, mas eram os carrinhos de controle remoto que a gente desmontava para pegar o motorzinho. E pegava os motorzinhos para fazer outro carrinho melhor, ou fazer outra coisa com os motorzinhos. E que também tinha dificuldade depois para remontar, então era essa a grande dificuldade. E assim, nessas épocas a gente tem lembranças, né? Eu tenho lembranças que eu visitava um centro espírita também que tinha em São Paulo, era chamado Irmãos X. Irmão X. E eu ia lá receber passe, voltava, ia lá receber passe, voltava, e era moleque, né? Devia ter uns 9, 10 anos, 11 por aí. E toda vez que eu ia lá, eu conseguia ver seres dourados lá. E eu não entendia o que era. E depois, lógico, a gente vai crescendo, vai estudando, né? Eu mudei para Campinas, aí conheci pessoas daqui de Campinas que já estudavam ufologia, foi onde eu me aprofundei mais. E sou amigo deles até hoje. E assim, sobre a ufologia, eu tenho vários relatos. Eu já vi a nave em cima de mim, circulando. Já vi luz, já vi sonda tirando coisas da Terra, que para mim, como estava à noite, eu consegui ver ela puxando a Terra, coisas da Terra, assim. Devia ser minerais, porque ali naquela região, aqui é São Pedro, Águas de São Pedro, nos morros lá acima, tem muito minério, principalmente ametista, e eles ficavam tirando a ametista, só era a única explicação. E de dia, porque eu acampei
Quando amanheceu, a gente foi lá ver, a terra estava toda revirada. Nossa, foi muito bom. A gente conseguiu registrar com uma foto só. Só que o que aconteceu? Foi eu e mais 2 amigos. E um desses amigos era o dono do carro. Era uma picape da Mitsubishi, a Triton, se eu não me engano. 2007, ela bem antiga. Antiga agora, na época era muito bala, né? E o que aconteceu? A gente subiu, montamos uma barraca e o céu fechou. Fechou. Não dava pra ver nem estrela, nem a lua, não dava pra ver nada. E na nossa frente tinha outras 3 cidades. A gente estava num morro bem alto. E na nossa frente dava pra ver nesse morro uma visão de 180 graus as 3 cidades que tinham lá embaixo. Beleza, a gente ficou na frente ali conversando e um desses, meu amigo, que era o dono da picape, falou: eu vou dormir no carro, aloprou, porque não dava pra ver mais nada. Eu vou lá dormir no carro. E ele pegou a chave que era dele, entrou no carro, travou, fechou. E eu e o meu outro amigo, a gente foi dormir na barraca. Eu tinha acabado de comprar uma barraca. Iglu. E beleza, a gente foi pra barraca, foi lá conversar, né? Porque vamos fazer o quê? Não dava pra ver mais nada. Daqui a pouco, a gente falou assim, vamos lá fora. Lá fora. A gente foi lá pra fora, depois de conversou, já era tipo umas 2 horas da manhã. O céu tava limpo. Assim. E aí antes, eu tava de pé com os braços cruzados, olhando pro horizonte. E esse meu amigo do meu lado direito, quando de repente, ele também do mesmo jeito, olhando pro horizonte de braço cruzado, porque tava frio, né? Quando eu olhei pro centro, pro horizonte, e falei para ele, nossa, olha lá, você tá vendo? Só que quando eu falei para ele, olha lá, você tá vendo? Eu não olhei para ele, eu continuei olhando para o que eu estava vendo, que era uma sonda enorme, tamanho de um sofá, de 2 lugares assim, era violeta, rosada, tipo assim, e ela passava entre as árvores, né? Aí eu falei pra ele, nossa, olha lá, você tá vendo? Aí ele falou, eu tô. Só que quando eu olhei pra ele, e ele falou, eu tô, eu olhei pra ele, ele não tava olhando pra onde eu tava olhando. Aí eu falei assim, mas o que você tá olhando? Ele falou, como que eu tô olhando? Eu tô olhando aqui a nave, uma nave em cima da gente. Tipo, e a nave era grande, hein? Era tipo assim, um prédio de 15 andares, ela tava distante assim da gente, a nave em cima da gente, não escutava nada de som. Aí eu falei pra ele, não, cara, não tô vendo isso não, tô vendo a sonda lá. Aí apareceu a segunda sonda. Eu falei pra ele, tô vendo a sonda lá embaixo, lá, passando entre os eucaliptos. E tava cheio de boi, vaca, a gente só via aqueles brilhos das vacas, do gado lá, brilhando, cara, dava até mais medo ainda, você achava que eram os seres ainda, né, mas era só. Aí Interessante experiência. Aí eu falei assim, vamos correr chamar o meu outro amigo, que era o que tava dentro do carro, né, o Alexandre. E aí a gente... Por quê? Porque eu tinha uma filmadora VHS e tava tudo preparado. VHS antiga, só que era aquelas mini DV, que tinham uns... Eu sei qual é. Fitinha, né? E eu falei assim, nossa, vou levar, não sei o que, abasteci a bateria, fiz tudo. Comprei uma fita virgem, testei, tava tudo bala, tudo funcionando. Aí meu amigo dentro do carro, eu e esse outro meu amigo, Alexandre, abre o carro, deixa eu pegar a câmera. E ele assim, deixa eu dormir. Era quase 3 horas da manhã. Eu falava, não, tá bom, Alexandre, eu te deixo dormir, mas abre o carro pra eu pegar minha câmera que tá aí dentro. Vai pra lá, deixa eu dormir aqui. Cara, a gente insistiu umas 4 vezes, ele não abriu. Eu não consegui registrar, e naquela época eu não tinha celular pra registrar, não tinha essas coisas de internet de celular, né? E a gente conseguiu registrar com uma foto desse meu, que ele tinha uma foto de máquina analógica na época, né? E como eu perdi o contato desse meu amigo, eu não sei onde foi parar essa foto, mas a gente registrou, deve estar com ele a foto ou filme, não sei. E o pai dele era fotógrafo e tinha o filme, mas foi muito fantástico essa parte aí. É a partir disso aí, Roberto, a partir de uma experiência dessa que você vivenciou, que a gente tem que fazer a pergunta, tá ali. Então, essas pessoas, esses seres, ou essas pessoas, vamos falar de pessoas que estamos falando de humanidade, elas estão vindo da onde?
há quanto tempo eles estão na nossa frente? Olha, a Terra tem a galáxia tem aí em torno de 5 bilhões de anos. Tem aí o Big Bang está 14 bilhões de anos. E a Terra está, o Sistema Solar, 3 bilhões de anos atrás. Então, como entre esse período, antes de 3 bilhões de anos, quantas outras terras já devem ter existido ou existem? Quanto tempo eles estão na frente da gente? Então é isso que eu digo, a gente tem que fazer uma reflexão não só do fato em si e ficar muito entusiasmado demais com aquilo que viu, mas conhecer a história porque eles estão aqui. Então a Terra é jovem, a Terra está com 4,54 bilhões de anos, 4,54 milhões de anos, a vida começou a surgir há 3 bilhões e meio. Então, nossa história em relação ao universo é pequena ainda. Então é necessário que a gente entenda que esse universo, e quando a gente estuda um pouco de mundos paralelos, vai lá para Steve Hawking, vai lá para Michio Kaku, ele vai verificar a formação de universos paralelos. E na formação de universos paralelos, quantos outros universos existem? Nós estamos falando não só de universos, estamos falando de multiverso. E esses multiversos, será que existe uma passagem de um para o outro? Como é que se comunica esses multiversos? Será que esses multiversos estão tão distantes ou eles simplesmente um processo de vibração está ao nosso lado? Talvez nós, nesse ambiente que nós estamos inseridos aí, você na sua casa, eu aqui na minha, então talvez aqui paralelamente, 1 milímetro nosso aqui esteja um outro. Segundo a ciência diz que é possível existir esse mundo paralelo nessa condição que nós estamos mostrando. Então é por isso que é necessário. Oi? Ela disse isso recentemente, inclusive. Isso. Então é necessário que a gente faça isso, Roberto. Todas as vezes é necessário que a gente incorpore, incentive aos participantes dos grupos a colocar não só matérias um pouco mais vulgares e superficiais, mas também até promover uma discussão mais profunda, inclusive da área da cosmologia. Sim. Até da cosmologia, porque a cosmologia é o mapa. Como é que eu posso... Você está falando de São Paulo, Paraná, não é isso? Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo, é isso, desculpe. Então, você está em Campinas, eu estou em Caruaru, Pernambuco. Olha, e nós ao mesmo tempo estamos interagindo um com o outro com essa distância, online, no mesmo tempo, na mesma situação, usando uma tecnologia. Aí a pergunta é, quais seriam as tecnologias que esses seres estão utilizando para vir se comunicar conosco? De que é feito esse material de que eles utilizam? Como é feito todo esse processo? Então é necessário a gente compreender esse universo. Entender que, eu convidaria, né, todos que estão nos escutando, seja lá que hora vocês estejam escutando, mas uma oportunidade que você tenha, vá lá fora e olhe para cima. E tente entender o céu, né? Tente entender aquelas estrelas, o que é que aquelas estrelas significam. Você vai verificar que você está diante de um cemitério estelar, que, segundo as informações científicas que temos, a maioria dessas estrelas que a gente vê, para não dizer todas, elas são estrelas que já morreram, inclusive, já nem existem mais. Nossa. Elas estão tão longe que agora que a luz está chegando na Terra. E quando a gente verifica o tamanho da Terra em relação ao tamanho do nosso sistema solar, o tamanho do nosso Sol em relação a outros sóis, eu digo uma coisa para você, parece uma brincadeira. Eu convidaria também aos nossos ouvintes irem até o Google e lá procurar imagens do Hubble e verificar a beleza, né, a magnitude do nosso universo, observar as galáxias, observar todos os sistemas de galáxias existentes, verificar aquele monte e dizer, e eu estou aonde nisso, de tão pequenininho que está? Será que estamos sozinhos diante de todo esse esplendor que o cosmos nos mostra? Será que estamos sozinhos? Então isso é impossível. Impossível nós estaríamos só. Isso diante de todos os cientistas. O Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson, você verifica,
enfim, a maioria, o Michael, o Michel, o Cacu, todos eles que é impossível nós estarmos sozinhos. Então, se nós estamos sozinhos, será que eles têm condições de vir aqui? Será que nós temos condições de irmos lá? Quais serão os meios que eles vão chegar até aqui? Então é necessário nós pensarmos nisso, né? Pensarmos nisso. Né? Tem um cara chamado Fermi, e tem o paradoxo de Fermi. Foi exatamente diante dessa cena que eu estou pedindo para que as pessoas vão olhar ali fora e perguntar, olhar para o céu e dizer, cadê todo mundo? Onde estão as outras terras? Essa é uma pergunta que esse cara fez, né? E ele começou a fazer todo um estudo exatamente sobre isso, inclusive criando equações sobre a possibilidade da Terra. E para isso ele tem muitos números, né? Né? Então ele diz o seguinte, quase todos esses planetas que a gente vê lá fora, quase todos esses sistemas solares que estão aí, estão a menos de 1000 anos-luz da Terra. Esses que a gente vê. O que a gente não vê está lá para cima, que falaremos dele daqui um pouquinho. Nossa. Então, 1% do diâmetro da Via Láctea é o que nós conseguimos enxergar quando olhamos ali. Então, da Via Láctea, eu não falei do universo. Então, quando nós chegamos e olhamos ali fora, e olhamos essas estrelas, estamos vendo 1% da Via Láctea. Né? É uma coisa muito grande. Então, com certeza, existe vida lá fora. Então, na nossa galáxia, segundo os cientistas, diz que tem de 100 a 400 bilhões de estrelas. E cada estrela dessa tem aproximadamente uma média de 5 planetas. Não é possível. Seria irracional dizer que não existe vida lá fora. Agora, como é que eles estão chegando aqui? Quem são esses seres? Né? Quem são esses seres? Então, só para você ter ideia, são números que é difícil de compreender, Roberto. Eu não sei se você consegue entender. 1 com 24 zeros. Nossa. 24 zeros. É muita coisa, é um número imenso que a gente não consegue entender o tamanho, né, da galáxia, né, que nós estamos lá, da quantidade de estrelas que existe no universo. Não estou falando da nossa galáxia, não. 1 com 24 zeros, ou seja, 10 elevado a 24, seria mais ou menos o tamanho. Então, é uma coisa imensa. Então, nós seríamos, inclusive, até eu diria, egoístas demais se acharmos que estamos sozinhos, né? O mundo da ciência não está totalmente de acordo com que a Terra, que existe um planeta com seres vivos em cada situação. Porque, inclusive, Roberto, para poder existir a vida é necessário condições necessárias para que exista a vida. Sem essas condições, nós não podemos dizer que existe a vida. Quando eu falo de vida, aí é que está um outro problema. Que tipo de vida? Isso. A vida semelhante à nossa. Isso. Semelhante à nossa. Porque a gente pode pegar, por exemplo, tem água viva que é imortal. Nossa, essa daí... Até a água viva, algumas águas vivas são imortais. Elas não morrem. Elas só morrem se a tartaruga comeu, algum acidente acontecer. Mas se ela tiver uma vida natural no oceano, ela não morre. Tem Essa é nova, hein? Oi? Essa pra mim é nova. Não, mas pode procurar. Vai lá e procura. Vou procurar depois. Ela é imortal. Imortal. Algumas algas vivas, o que eles chamam de aquelas caravelas, tipo a água viva, né? A água viva é aquela cheia, parece uma medusa, tem cheia de perninhas, eletricidade. Então, tem delas que são imortais. Elas não morrem. Elas estão aí no universo. Tem um animalzinho pequenininho que já até botaram para a Lua. Olha, ele sobrevive a condições extremas. São formas de vida. Quando a gente estudou lá, eu chamo assim, sempre brincando, né? Na escola de Dona Zefinha, a gente já estudou que tem bactérias aeróbicas que dependem do ar, do oxigênio, e as anaeróbicas que não precisam do oxigênio para viver. Que tipo de vida você pode encontrar em outro planeta que a gente queira comparar com a nossa? Como é que a gente podia imaginar? Imagina uma pessoa que mora lá do interiorzão, nossa, que nunca leu nada sobre o mar. Pegar aquelas figuras que mostram lá no fundo do mar, lá nas regiões abissais, aqueles peixes esquisitos, peixes que são luminosos. Isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver filmado isso. É fantástico. Uhum. São formas de vida que a gente não consegue conceber. Então, com certeza, o universo está repleto de oportunidades para a vida e os diversos tipos, logicamente, de vida. E para isso teve um carinha, né? Um tal de Frank Drake.
Frank Drake, ele ainda é vivo, viu? Ainda é vivo. Ele foi o fundador do Projeto 7, né? Ou seja, deve falar com toda certeza. Eu já instalei o programa do 7 já no meu computador. Não sei se ainda tem essa função, que antigamente você baixava o programa e deixava rodar no seu computador, que era como se fosse uma ajuda compartilhada para eles. Isso. Época que a internet era discada. Eu deixava de madrugada, que cobrava um pulso, né? Cobrava um pulso. Eu lembro. Cobrava um pulso e eu deixava o programa rodando. Depois ele enviava, parece que o relatório para eles de manhã que eu desligava. Então esse Drake, ele fez uma formulação matemática fantástica, levando diversos fatores. Ele colocava nessa equação que eu mando para você, e depois, ainda hoje eu mando para você esse material, que tem mostrando cada fatorzinho que diz o seguinte: esse fator vai dizer qual é a possibilidade de existir vida em tal sistema. Então ele tem um número que dá a equação de Drake, que é estudo científico, né, do cara que está aí envolvido aí no processo da pesquisa do SET, né? Foi ele basicamente que implantou. Então, nós temos quando analisa um sistema, para onde nós apontamos os nossos telescópios, ou quando nós fazemos a nossa pesquisa, Roberto, a gente tem que verificar, se for raciocinar com a vida semelhante à Terra, semelhante à vida. Então temos que verificar a habitabilidade dos planetas, né? A habitabilidade dos planetas que leva em consideração muitas coisas. Se, por exemplo, a Terra fosse mais próxima de Vênus, nós não aguentaríamos o calor e morríamos. Se a Terra está mais próxima de Marte, nós morreríamos de frio. Então tem uma coisa chamada Goldilocks, não sei se você já ouviu falar essa palavra. Chama-se zona de Goldilocks, que é a faixa em que se estuda a possibilidade de vida no planeta, né? Então, esse iguais a nós. Não, eu posso mandar esse material para você. Não, mas de vidas assim, iguais a nossa, humanoides. Humana, né? Então, existe uma região de afastamento em relação à estrela, isso em qualquer sistema solar, em relação à estrela, para ter vida semelhante à nossa, os planetas, eles devem obedecer. Chama-se de zona de Goldilocks. Goldilocks, Goldilocks, que é uma região, chama-se região de habitabilidade, para ter a vida semelhante à nossa. Porque isso ela é inerente, para existir a vida é necessário algumas condições. E a Terra, ela tem uma posição não só em relação ao Goldilocks, mas ela tem diversas coisas muito especiais. Para você ter uma ideia, então, por exemplo, se nós pegarmos, nós temos uma Lua, a Terra tem uma Lua. Se a Lua não existisse, como seria o planeta Terra? Você tem uma ideia do que isso significa, Roberto? Pois é, então, porque a Lua ela interfere em muitos fatores aqui na Terra. O mar, o clima. Olha, ela é exatamente do tamanho que ela deveria ser para estabilizar a órbita da Terra. Se a Lua fosse muito menor, até as mínimas perturbações na rotação da Terra lentamente se acumularia ao longo de milhões de anos, né? Fazendo com que a Terra oscilasse desastrosamente e não tivesse mais condições de vida. Então, é necessário que a gente entenda que cada coisa dessa, a função que a Terra está, em relação também a outros planetas e outros sistemas, tem que ser levado em consideração isso. Por exemplo, você falou aí agora, se não existisse a Lua, como seriam os problemas das marés? Então, se não existisse a Lua, como nós seríamos também? Isso porque, inclusive, toda a parte climática, não é? Viu? Desculpa, toda a parte climática que você possa imaginar que a Terra vive, ela tem aí controle sobre isso. Mas com uma tristeza, dentro de 2 bilhões de anos, nós vamos perder a Lua. Não sei se você sabe disso, que ela se afasta da Terra a cada ano em torno de 4 centímetros. Nossa. A cada 4 centímetros ela se afasta da Terra por ano. Então, daqui a aproximadamente aí a 12 bilhões de anos, nós não teremos Lua. Então, a Terra vai vivenciar
uma situação muito esquisita. A outra condição, por exemplo, no nosso sistema solar, Roberto, tem um planeta chamado Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Sim, e eu não sei se vocês sabem, também eu diria que era o guardião da Terra. Ele protege. Oi? Ele protege os asteroides, tudo, né? Isso, exatamente. Ele desvia, né? Devido à grande atração que ele tem, para a gravidade dele, ele termina jogando os asteroides para longe da Terra. Então, isso é uma condição inerente a uma região de habitabilidade, de estar localizado num ponto para que a Terra possa existir. Imagine a Terra se nós não tivéssemos esse núcleo ferroso girando dentro de um magma, que é o que sai aí dos vulcões, a lava, né, que dentro da Terra todo de magma, ela com esse núcleo ferroso girando no centro da Terra, o que acontece? Ela cria o campo magnético. Com o campo magnético, desvia da radiação solar. Se não tem esse campo magnético, é impossível ter vida. Porque uma das coisas que se estuda quando se manda as naves lá para colocar em órbita é a proteção contra a radiação solar, que o ser humano, o ser vivo, não aguentaria, morreria. Só para você ter ideia do que seja a localização da Terra e tudo aquilo que ela tem, que é propício a ter vida. Então, é importante nós compreendermos que essa região do que nós chamamos de Goldilocks, elas são fundamentais para se ter o tipo de vida que nós temos, né? Então, ela não podia ser diferente, que nada disso estivesse acontecendo. Não estivesse acontecendo porque a Terra não existiria, né? Então, a Terra tem exatamente a quantidade de oceanos, placas tectônicas, conteúdo do oxigênio que envolve toda a Terra, conteúdo de calor, a inclinação do seu eixo que dá as diferenças climáticas. Com certeza você deve estar passando frio aí. Sim. Um pouco de frio. Acabamos de passar pelo solstício, né? Que seria essa região que muda agora de inverno e verão. Aí o solstício, dia 21 de junho, próximo passado, houve o solstício de inverno no hemisfério sul, enquanto no norte teve o solstício de verão, que é onde acontece o início do verão lá no hemisfério norte. E isso ela é alternante, né? Durante todo o período do ano, e aí vai as diferentes plantações, e você vai verificar, não, é época de safra de tal fruta, é época de safra de tais vegetais, é exatamente isso que faz com que dê essa diferença. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender, mas esse Goldilocks, Goldilocks, ele é fundamental para essa condição que um planeta, para ser habitável, nas condições de que a vida da Terra exista, ela possa existir em outros lugares. E tem um carinha, né, que é um cara estranho, né? Eu não sei se você já... ele tem um exercício rápido que é muito bom se pensar. Um tal de Guilherme Antônio Dias Pereira. Já ouviu falar desse cara? Não, dele não. Bom, esse cara tem um artigo, né? Inclusive ele botou esse artigo na revista UFO em 2012. 2012 ele colocou essa revista da luta. Então tem que fazer uma continha rápida do que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: a Via Láctea, ele vai levar em consideração bem otimista, né? Que a Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. O número varia de 100 a 200 milhões, e segundo a ciência. Hipótese, ele cria a hipótese. 25% das estrelas da galáxia possuem planetas, ou seja, 50 bilhões de estrelas. A outra hipótese, cada estrela tem 4 planetas, em média. Voltou então, a 200. Veio para 200 bilhões de planetas. Admitamos que 10% desses planetas estão na zona habitável, que seria essa zona do Goldilocks. Então, isso já cai para 20 bilhões de planetas. Então, para esse exercíciozinho, é um exercíciozinho, sempre é bom. A engenharia gosta de números. Então, considerando, né, essa condição que nós estamos falando nessas continhas, e que o Guilherme Antônio, ele enfatiza, diz o seguinte: considerando que 10% dos planetas da zona habitável, ele falou que a zona habitável tinha 20 bilhões. Então, 10% de 20 bilhões daria 12 bilhões, né? 12 bilhões de que nós chamamos de vida microbiana. Que nesses 10% da zona habitável estão
2 bilhões têm a vida microbiana. Nossa. 1% desses planetas que tem a vida microbiana, eles evoluem para a vida animal. Então já caiu para 20 milhões com vida animal. Admita agora também, Roberto, que 1% dessas que tem a vida animal evoluíram para a vida inteligente, que seria a condição chegar à nossa, né? Uhum. Então já cai para 200 mil planetas. Aí admita que 1% da vida inteligente gera uma civilização tecnológica, que é a da Terra, deve estar aí mais evoluída. Então já tem 2 mil planetas com civilização tecnológica. Admitamos que 1% do que eles chamam de civilização, dos planetas que tem civilização tecnológica, evolua, deve ter uma tecnologia equivalente, né? Que é aquela que é o top que nós estamos agora. Quando você vai agora, que só sobrou 20... Top que nós estamos agora porque é a referência que nós temos. 20 tecnologias equivalentes. Se você voltar lá para o princípio e comparar com aqueles 12 bilhões, dá 0,0000001% da chance de ter 2 planetas com tecnologia equivalente. Quer dizer, evoluíram simultaneamente, isso próximo da Via Láctea ou longe, né? Então, isso, se nós formos considerar na estatística, né, praticamente é zero. Então, ele diz o seguinte, se for na continha da ciência, né, sem contar dessa vida inteligente, sei lá onde ele está. Será que estaria em Alfa Centauro, que está aqui a 4,2 mil anos-luz da Terra? Que, imagine o mais próximo, Alfa Centauro, 4,2 anos-luz da Terra. Então, imagina nós que estamos viajando nem a 1% da velocidade da luz, como é que nós chegaríamos a um planeta desse? Ou o contrário, se lá na Alfa Centauro tiver vida, qual seria a tecnologia que faz a ele chegar na Terra? Quais as velocidades que elas são necessárias para chegar aqui? Então, o assunto é muito grande, Roberto, o assunto é muito grande, né? Então, esse paradoxo de Fermi, que ele nos leva exatamente a pensar, e aí vocês, como estão? Onde estão as outras terras? Onde estão os outros seres inteligentes? Então é necessário que a gente bote o pé no chão e verifique não só como nós faremos para chegar lá um dia, mas o que é que esses irmãos estão fazendo para chegar aqui. Aí vem os diversos processos de a gente entender que muitas vezes não é só com o corpo material que chega. Por isso, eu sou favorável também àquilo que nós falávamos lá no começo, que seria o que a gente chama de ufologia holística, que não leva em consideração a ufologia científica, mas também a ufologia espiritual, a ufologia em que está envolvido fora dos campos acadêmicos que a gente entende por hoje. Nossa, eu achei que a gente não ia chegar nesse assunto aí, porque estava muito na parte científica, né? E eu gosto muito da parte holística, mas a gente tem que entender o lado espiritual, o lado científico e aquele que fica no meio, que é o holístico. E tudo isso que você... Não é? Isso, Roberto, mas a intenção é exatamente essa. Como é que a gente pode estudar ufologia, saber como esses irmãos que estão aqui aí do seu lado, pode estar aqui do meu lado, como é que esses irmãos podem ter chegado aqui? Eles chegaram num corpo físico, chegou num corpo espiritual? Como é que as naves deles são transportadas? Como é que eles fazem os processos das viagens? Então, aí entra a ufologia holística, que eu sou completamente e total favorável, até porque eu participo de reuniões mediúnicas, embora nas minhas reuniões, que participo de reuniões mediúnicas, tenha tido lá a presença de algum amigo de outras galáxias ou de outros planetas. Mas conheço pessoas que trabalham, por exemplo, aqui amigos meus, aqui em Caruaru, que trabalham com um processo de uma relação muito próxima com os pleiadianos. Olha aí, ó. Não, os pleiadianos que trabalham com processo de cura. Isso trabalha dentro do centro de espírito. Então, é uma coisa interessante. No meu ver, analisada e ser vista. Por isso, mas a gente não pode pensar simplesmente de que só ir para o final. É como se você pegasse um livro e quisesse só estudar o último capítulo. Você tem que estudar ele todo. Por isso que eu acho necessário
todas as pessoas que forem trabalhar ou conhecer um pouco da ufologia, ele conhecesse também um pouco do cosmos, porque nós tínhamos que entender a casa dessas pessoas. Eu não posso entender, no dia que nós marcarmos para ter um congresso ufológico, de ufologia, aqui em Caruaru, eu tenho que entender que você pode pegar um avião, sair de Campinas e vir para cá. Então eu tenho que entender os processos de como você se deslocou e como você chegou aqui. Eu não sei se você está... Eu sou um pouco assim, pela minha formação de pesquisador, de cientista, eu prefiro me aprofundar para poder compreender as coisas não só superficialmente, mas tentar conhecer as coisas um pouco mais profundamente para dizer, não só eu acredito, porque quem acredita em Papai Noel, acredita em gnomos, e aí eu não vou nem discutir, porque tem um monte de gente que vai entrar no processo também para mostrar que existe isso ou existe aquilo. Mas vou dizer a você, Roberto, é muito importante a pessoa não só se preocupar com os finalmente das coisas, mas entender por que aquele finalmente acontece, que é esses contatos fantásticos que eu escuto, que eu vejo, que eu leio, que nós vemos que você viu a nave em cima da sua cabeça, e aí vai muitas outras pessoas. Essa aí da nave que eu vi foi uma das, né? Foi uma das. Mas tudo que você me falou, que a gente tem que fazer comparações, estudar e ir atrás, eu também concordo. Porque uma coisa que eu não gosto, que acontece muito em grupos, né, de ufologia, é o cara pegar o print e postar e sair correndo. O que eu prefiro é que a pessoa poste o link, porque no link geralmente tem até a fonte de onde que foi. E aí a gente consegue ir atrás. Então, por favor, se você faz parte de um grupo que está ouvindo a gente aqui, não coloque print da tela, foto apenas, coloque o link de onde foi feito, porque daí a gente também, quem tem interesse em não só rolar o mouse para poder ver o que foi dito, a gente tem interesse também em buscar respostas. E o link ajuda. E outra coisa que você falou, né? E outra coisa que você falou, Antônio, sobre os seus amigos aí de Caruaru, que tem contato com os pleiadianos. Os pleiadianos, eles são um tipo de seres humanos, tá? Nós somos humanos, humanoides. E eles são um tipo de seres humanoides também. Agora, existem outras raças que a gente conhece de falar, de dizerem que são os reptilianos, são os draconianos, são os arcturianos, são os cetoides, esses todos, os sirianos, os felinos. Então, os nórdicos também é um tipo de humanoide, então também são humanos. E nós somos conhecidos como homens para eles. Tem outro nome técnico para eles lá de como nós somos conhecidos, mas nós sabemos que somos homens. E eles, para nós, somos pleiadianos. Pleiadianos porque eles são de origem de Pleiades. Então é tudo uma ligação de vida que você falou, de princípios e proporções de vida, que o que eu queria ter falado, mas não quis te interromper, é que existem diversas formas de vida. Eu acho que você falou isso e também vai comentar também. Não só de carne e osso, mas de energia e de espírito também. E de outros tipos de vibrações que, por exemplo, em Vênus podem ter vida lá, não precisa ter vida humana, mas pode ser uma outra forma de vida também inteligente, também tecnológica, e que também podem estar entrando em contato conosco. E outros planetas também, porque essa equação que você me passou é de possibilidades de vidas iguais à da Terra, né? Isso. De pessoas que vivem na Terra, nós humanos carne e osso aqui, né? Mas assim, existem outros tipos de seres e outros tipos de vidas, e esses planetas também, por si só, eles podem também, de acordo com a sua atmosfera, com o seu sentido lá dentro, aportar outros tipos de vidas inteligentes. Sem dúvida, lógico que sim. E o mundo, Roberto, se você pega uma das revistas, né, uma das revistas espíritas, 1861, Kardec tem um contato numa reunião mediúnica lá em Paris com um ser de Júpiter. E tem lá o relato todinho, que nós vamos ter a oportunidade, com certeza, talvez de outro momento, de conversarmos um pouco mais sobre essas comunicações, do qual eu estaria à tua disposição
para conversarmos sobre isso. Eu agendei pra gente hoje e mais outras 2 segunda-feiras, que a gente pode organizar alguma coisa legal aí também, sentido isso. Sem dúvida. E nós vamos entrar nessa área também. Nós vamos falar das duas, da ufologia holística. Nós não vamos separar a ufologia científica, ufologia esotérica, ufologia holística, aquela completa, aquela que a gente aborda todos os lados. Parte dos contatos. Olha, quando você pega relato de abduções, então nós vamos ver diversos tipos de abdução. De abdução que o espírito não sai nem da cama, ele está dormindo ali dentro, ele fica, é feito todo o processo ali puramente mental. Tem outros em que o corpo fica lá e o espírito é levado até a nave, junto com o perispírito. E tem abdução que vai com o corpo e tudo, como diz o outro. Então, tem diversos tipos de abduções. Isso. Então, é necessário compreender isso. E o que vale a pena aqui ressaltar sobre essa parte de abdução é que muita gente não entende que existe abduções, que é onde você vai sem convite forçado e eles fazem experiências com você, te devolvem aonde quiser, te deixa do jeito que quiser, em vários lugares. E existe aqueles que são os contatados. Aqueles que são os contatados são as pessoas que são convidadas, são preparadas anteriormente por mensagens, ir até um certo lugar para fazer o contato. Então existe uma diferença entre abduções e pessoas que são contatadas. Isso. Também é bem diferente. Isso. Eu, por exemplo... E a gente pode conversar sobre isso também, sim, né? Nossa. Com certeza, né? Tem a literatura, vamos falar assim, a literatura espírita, ela é cheia. Inclusive Kardec diz claramente dos tipos de seres, né? A diversidade de seres. Chico Xavier chegou a falar em algum momento em que ele estava fazendo a viagem de Uberaba para São Paulo, e em uma determinada região ele recebeu um comunicado que ali tinha uma nave, e Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, chega a dizer que não deveria se aproximar, porque aqueles que estavam ali não eram de boa índole. Você vê contrário. Essa diversidade, como é que pode chegar. Eu chamo de seres contrários. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sim, nossa, tem muito assunto aí, muito assunto. Muito assunto legal. Com certeza. E eu estarei à tua disposição, e a gente até para continuar a nossa conversa aqui ainda sobre, sobre a ufologia, que é essa que a gente tanto nos encanta, né? Então, como estava falando, né, anteriormente, quando a gente fala do paradoxo de Fermi, né, então vai ficar, e onde estão os ETs? Que foi aquela pergunta que nós paramos quando você falou, e não vai sair da área científica, não? Então, só para você ter ideia, quando a gente busca o que nós chamamos de ufologia científica, Roberto, e nós vamos colocar, aí eu chamaria todos esses grandes cientistas, o Einstein, que falar sobre Michel Kaku, falar sobre Steve Hawking, sobre Neil deGrasse Tyson, falar sobre Carl Sagan. Então, todos esses, você não vai encontrar nenhum que vai dizer extraterrestre já viu, existe atividade na Terra. O que é que eles falam? Disso que eu falei com você agora. Ele começa a falar das evidências. E para dizer sobre evidências, teve praticamente um comunicado, uma comunicação lá do SETI, né? Que nós já falamos, que é o Center for Extraterritorial Intelligence, que foi, eu não sei se você conhece o UAU, essa palavrinha. UAU. Sim, é fantástico, né? Nossa, UAU. UAU, pronto. Vocês já ouviram falar desse comunicado? Sim, já. A transmissão UAU. Isso, em 1977, né? Uhum. Então foi um comunicado que, segundo os cientistas, veio da constelação de Sagitário, viajando há 122 anos, ele mandando a mensagem para cá. E essa mensagem só durou 77 segundos. É muito pequena, né? Muito pequena há muito tempo. Agora imagine uma comunicação passar 122 anos viajando para cá. Aí a gente vai responder essa mensagem que vai vir lá de fora. Aí a gente manda, se tiver a mesma tecnologia dele, vai ser mais 122 anos para chegar lá de volta.
Eu digo uma coisa para você. Isso que é a ciência, por isso que todas as aparições que a gente vê, todos os OVNIs que a gente vê nos nossos relatos, no teu canal, no grupo de estudo, que vê lá nos canais de Facebook, lá do Telegram. Então, são visões de pessoas aqui no nosso dia a dia. Embora eu digo, se a gente for passar um filtro ali, só vai ficar talvez 5, 10% e olhe lá. Mas eu sou cético. Eu parto como cientista, eu sou cético. Eu tudo que me apresento como uma verdade, eu vou questionar em por quê, como, até chegar à essência. Quando chega à essência que não tem a explicação, eu digo, isso é. E eu já tenho visto muitas coisas pelas evidências de toda a literatura que eu vi, eles já estão entre nós. Pela literatura que eu vi, eles estão aqui aparecendo em todos os lugares, fazendo os diversos tipos de comunicação. Por toda a literatura que eu vi, com todas as pessoas que eu converso, eu não tenho dúvida, eles estão conosco. Existem e estão aí. Sim. Basta nós criarmos um ambiente propício para que isso aconteça. Isso eu aprendi também dentro do Espiritismo, que algumas pessoas até condenam que não deveria misturar ufologia científica com a ufologia holística. Eu digo, se existir totalmente essa separação, a ufologia ela vai ficar simplesmente satisfeita com aquele sinal do UOL recebido em 1977. Foi o único ponto científico provado. Isso. Então, para nós termos ideia, então ficava com aí. O restante vai ficar com aquele eu chamo aquele pôster que tem lá na sala de Mulder, Fox Mulder, lá do FBI, lá do Arquivo X, que tem lá assim, I believe, né? I want to believe. Preciso acreditar. I want to believe. Então, I want to believe tá lá, eu quero acreditar. Mas não é questão de querer acreditar, é sabermos da existência, é sabermos de termos a certeza disso. Eu já não procuro mais evidências vamos dizer, da existência dos OVNIs, ou desses seres, né, dos seres, né, dos entidades extraterrestres, entidades biológicas extraterrestres. Hoje, nós já deveríamos estar com a cabeça totalmente voltada para o contato. Isso. Não é para saber se eles existem, tem que verificar o contato. E, logicamente, para isso tem que ser pessoas preparadas. E eles, com certeza, eles não terão só escolher aquele que está ali ou aquele que está lá. Mas ele vai ver aquele que tem condições de estar em contato com ele e que possa aprimorar esse contato, que muitos deles, com toda certeza, estão vindo aqui para ajudar ao desenvolvimento do nosso planeta, como tem feito até agora. Eu tenho certeza absoluta que você assiste aquele programa Alienígena do Passado. Claro, viu? E aquele programa, ele mostra aí no passado aquelas construções maravilhosas, aqueles encaixes, alguns artefatos. É impossível, não existia tecnologia para fazer aquilo. Então eles já tiveram contato conosco a vida toda, ajudando a civilização a desenvolver. Inclusive, acredito, que esteja influenciando o nosso DNA para que a raça humana possa evoluir em termos de corpo físico. E o espírito, logicamente, ele tem o desenvolvimento, não desenvolve com DNA, desenvolve com tecnologia e aprendendo a amar, aprendendo a ser um ser melhor, aquele que não destrói um planeta, aquele que está preocupado com o outro. Esse eu acredito que eles estão vindo para nos auxiliar a desenvolver a parte tecnológica, mas também estão todos eles vindo. Eu acredito que com boa parte desses grandes missionários que nós encontramos nas diversas religiões, eles são extraterrestres que vieram aqui para auxiliar o desenvolvimento do planeta no aspecto moral. Sim, fantástico isso aí. É isso aí mesmo. Eles estão vindo aqui para nos auxiliar e ajudar na evolução, como eles também chegaram. Eles também passaram por dificuldades. Eu chamo eles de irmãos maiores. E nós, para eles, somos irmãos menores. Então eles vêm aqui ajudar os irmãos menores, que somos nós. E eles querem que nós crescemos e nós evoluímos, assim como eles também ainda continuam crescendo, ainda continuam evoluindo. Sem dúvida, esse é o processo. Então, Roberto, quando a gente pega e vai estudar todo esse processo, a gente não só tem que analisar daquele que está chegando, mas nós temos de analisar a nossa condição de anfitrião.
e até a nossa possibilidade de pesquisa, né? Então, quais seriam, se nós fôssemos e se olhamos para o espaço, quando olhamos para o espaço, o que nós poderíamos identificar, quais os sinais que existe vida lá fora? Quando eles olham de lá para cá, como é que ele consegue observar a existência de vida no planeta Terra? Então, são necessários que a gente tenha essa ideia. Qual é a condição que o nosso planeta se encontra? Se nós estudamos espiritismo, não é, ou as ciências espirituais, trazida do mundo espiritual, muitos deles de outros planetas, inclusive nós temos um livro de Emmanuel, de Chico Xavier, que tem uma moça chamada Alcione, que veio de Alcione. E ela veio auxiliar um irmãozinho aqui, que não desenvolveu tanto quanto ela moralmente, e ela veio auxiliar. Veio de outro planeta, está aqui auxiliando. Então, a relação da ufologia, com esse aspecto holístico, que entra tudo que nós estamos conversando, que seria toda a ciência que nós estamos falando, tudo superficialmente. Sim. Nós não estamos nos aprofundando de nada. Não. Então, com certeza vai conseguir, em um determinado ponto, vai dar o que nós chamamos de break point, né? Vai chegar um ponto que vai dizer o seguinte: é aqui para o estudo da ufologia científica. E tudo isso que está acontecendo, com que olhar a gente tem isso? Que ciência nós podemos olhar para isso? Aí vamos olhar pela ciência espírita, que para mim, quando perguntam qual é a sua religião, eu praticamente digo que não tenho religião, mas sou espírita. As pessoas não conseguem compreender, porque o espiritismo não é uma religião da forma que a gente entende. Ela é uma religião que não tem dogmas, que ela não tem corpo sacerdotal, não tem batuque, não tem música, não tem nem... Ela é simplesmente, nas nossas casas, nós estudamos a comunicação desses irmãos do plano espiritual com aqueles que estão no plano material. E essas relações, ela pode ser de pessoas que eram homens, que desencarnaram, né, perderam o corpo e que muitas vezes voltam no mesmo plano. E outros que vêm de outros planos, de outras vibrações, de outras regiões do espaço, quiçá de outro sistema. Então, a gente não pode fazer essa separação. Não, isso aí é isso aí mesmo. Ainda bem, por isso que a gente está aqui. Justamente para poder explicar um lado e o outro. E até aquela do meio. Né? E até o lado do meio, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma resposta para alguma coisa. E o que a gente está passando aqui é justamente isso, a nossa visão, a sua visão, a minha visão. E quem está ouvindo vai querer entender isso tudo. E assim, Antônio, eu quero agradecer sua presença. Foi muito rico a nossa conversa hoje, foi fantástica. Eu vou tentar colocar essa nossa conversa o mais rápido possível no canal. E já estou agendando contigo para as 2 próximas segundas-feiras para a gente continuar o assunto. Beleza? Estamos juntos. Então, maravilha. Estamos juntos, com toda certeza, e tudo aquilo que eu puder contribuir para que possamos conhecer melhor da ufologia e aquilo que eu puder captar de você e de todo o teu público que também lá nos diversos canais do qual você se comunica e teu público está presente, eu estarei junto para aprender e de alguma forma compartilhar aquilo que eu também aprendi na vida. Muito bom. Eu quero agradecer também quem chegou até aqui, ouvindo a gente. Se você puder também curtir, comentar e compartilhar essa mensagem com quem você acredita que é interessado nesse tipo de assunto, vai ajudar muito o canal. No Instagram, né? No Instagram nós já estamos grandes, daqui a pouco nós chegaremos a 30 mil. Hoje estamos com 29 mil, daqui a pouco 30 mil. Grande, parabéns mesmo. Muito parabéns grande, mesmo. Obrigado. E isso não só prova, né? Isso prova do interesse das pessoas. A importância do assunto, quanto ele é instigante e quanto... mas as pessoas não só podem olhar para o assunto e olhar para o site. Que coisa interessante. Ele tem que dizer o que é que eu tenho que mudar para compreender isso, o que é que eu tenho de estudar para ser uma pessoa melhor e até ter os merecimentos de entrar com esses seres que muitas vezes esperam de nós uma grande transformação. É isso mesmo. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Compartilhe com as pessoas, ative o sininho e até o próximo episódio do nosso podcast. Até mais, Antônio. Um abraço, Roberto, a tuas ordens. Deus te abençoe.